gente, boa noite a todos. O meu nome é Manuel, eu já estive aqui nesta casa há uns 5 anos atrás e devido ao problema aí de pandemia e outras coisas que houve, né? Pode tirar esse livro aqui. Então, nós ficamos afastados. Então, o que foi acordado entre nós, né, foi que nós trouxéssemos um tema livre e nós escolhemos um tema que está sempre atual entre nós, o capítulo 10 do livro do Evangelho, que fala sobre o perdão das ofensas. Perdoai para que Deus vos perdoe. E nós vamos dar início nesses estudos falando de uma passagem muito interessante que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que é aquela passagem de que quando Pedro interroga Jesus, né, chega para Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Ou quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão que pecou contra nós? Apenas 7 vezes? No que respondeu Jesus: em verdade, Simão Pedro, eu vos digo que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, como todos nós da doutrina sabemos, nós da doutrina, é perdoar sempre, né? Então, por que Pedro faz essa indagação a Jesus? Faz essa pergunta a Jesus? É que Pedro queria, na mente dele, que houvesse um limite para o perdão. E nós que estamos aqui todos presentes, carregamos isso conosco até na data de hoje, não é verdade, meus irmãos? Nós também queremos impor limite para perdoar. Vocês querem ver? Dessa vez passa, mas de outra vez, não é assim que nós falamos? Não vai dar certo, eu vou estar sempre perdoando, não é assim que nós falamos? Então, essa indagação está dentro de nós. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, né? Porque nós não trabalhamos a misericórdia em nossos corações. Então, por isso que nós queremos também impor limite para perdoar. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Nós ficamos lutando com o nosso orgulho, não querendo perdoar, só que nós nos esquecemos e não queremos entender que a nossa paz depende de quê? Do perdão. Para nós ficarmos harmonizados, com as nossas mentes harmonizadas, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que convivem conosco, que geralmente é assim. Não é o vizinho, não é o estrangeiro que vem nos perturbar, não, meus irmãos. Geralmente são os mais chegados, que são aqueles que nos cobram, que vêm de outras vidas para ficar conosco, né? Então, como nós não trabalhamos ainda o perdão em nossos corações, que é a compaixão, nós ficamos lutando contra o nosso orgulho. Vamos lembrar Jesus naquela praça ensolarada, em que chega uma turba de homens com uma mulher nas suas mãos, que era a mulher adúltera. Então ali eles fazem a seguinte pergunta a Jesus: mestre, esta mulher foi pega em adultério e as leis de Moisés mandam que a lapidem. E qual a sua opinião sobre isso? Aí Jesus, como professor que era, baixou na areia e foi ali escrevendo o defeito de cada um daqueles que estavam ali. Então, eles olhando a hora que Jesus estava escrevendo, foi se retirando desde os mais velhos até os mais moços. Então ficou Jesus e a mulher adúltera. Então Jesus faz a seguinte pergunta à mulher adúltera: mulher, quem é aqueles que te condenaram? Aí ela olhou à sua volta: eles se foram, Senhor. Então ele falou com ela: eu também não vos condeno, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então ali naquele momento Jesus usou de quê? Misericórdia, compaixão. E naquela mesma noite, esta mulher adúltera procura Jesus na calada da noite para conversar com ele.
Então, ela procura Jesus e consegue, né, uma troca de palavra com eles em poucos minutos. E ali, ela muito envergonhada, quando ela chega para Jesus para falar da sua situação, ela ficou calada e Jesus que deu início à conversa. Então, ele fala: minha irmã, expõe o que você tem para falar para comigo. Então, ela expôs. Ela disse o seguinte: o meu marido, nas primeiras semanas de núpcias, depois que ele matou a curiosidade conjugal, ele me deixou jogado em casa e foi para a orgia, né, para as farras, como dizer assim, né, procurar os gozos exteriores. Então, naquele momento, ela falou que um homem começou a rodear em volta da sua casa, e aí ela caiu nas teias, né, da concupiscência. Ela começou a ter maus pensamentos, porque ela disse que baixou nela assim vamos dizer, uma secura, uma carência de amor, né? Mas nós sabemos que o amor, quando se fala amor, a gente não deve se entender o amor como homem e mulher, não é? Nós devemos entender o amor como uma coisa sublime. Mas este amor conjugal entre homem e mulher, ela sentiu essa falta. Então ela caiu nas redes desse lobo voraz, né? Então ali Jesus não a condenou e ela pede para seguir Jesus. Ela falou: o Senhor podia deixar que eu seguisse, né? Livro pelos caminhos de Jesus, de Maria Dolores. Então, de Amélia Rodrigues. Então, ali naquele momento ele diz: olha, os lobos têm as suas covas, né? E falou que todos, até os animais, tinham as suas casas, mas que ele só tinha a abóbada do céu para olhar, que ele não tinha nem onde morar. E mandou que ela seguisse. E disse para ela o seguinte: olha só, este homem agora, ele não pode estender-te a mão, porque ele vive no meio de uma sociedade alienada, ao qual são todos doentes, mas que mais tarde ele vai precisar de você. Então, 10 anos depois, na cidade de Tiro, quem aparece na casa dessa mulher, e ela já estava trabalhando na caridade, 10 anos depois, ela não o reconheceu e nem ele a reconheceu. Ele chegou com um problema, se no livro não diz, mas eu creio que era lepra, um problema de dermatose, que ele estava muito ruim. Então eles trocam a palavra. Ela começou a untar, naquele momento, as feridas dele se falando de Jesus. Aí ele pergunta: você conheceu esse Jesus? Ela: conheci, ele me salvou em praça pública. Aí ele respondeu: já a mim não, ele livrou a minha mulher da lapidação e virou as costas e não me deu satisfação. Então ali ela lembrou que aquele era o marido dela. Então ele falou em voz embargada: depois que eu a perdi, eu tenho procurado essa minha esposa, né, ex-esposa no caso, e não encontrei. E eu vivo com um pensamento perturbado por não ter encontrado. Aí ela disse para ele: fique tranquilo que nós já nos encontramos. Então ali naquele momento chama-se encontro de reparação. Então nós vemos neste momento que Jesus usou de compaixão para essa criatura, coisas que nós ainda não temos dentro de nós. E nesse estudo diz o seguinte, que o ódio é o contrário da misericórdia, certo? E diz que a pessoa que carrega ódio dentro do coração, ela se mostra uma alma inferiorizada. E a pessoa que já consegue, né, perdoar, né, a pessoa que não se sente mais ofendida com as ofensas do próximo, ela já demonstra uma alma mais equilibrada, uma alma mais elevada. Então, meus irmãos,
Essa inferioridade de almas, nós percebemos até no conversar com as pessoas. Por exemplo, em uma conversa apaziguadora, onde está ali aquele fogo querendo incendiar para haver uma crise, aí a pessoa fica assim: você vai deixar isso ficar assim? Ninguém morre me devendo, não é assim? Olha, o negócio eu vou me vingar. A pessoa só fala em coisas ruins. Então, essa inferioridade da alma, a gente vê nas pessoas só no modo de conversar. Então, pessoas assim, meus irmãos, sempre carregam a fé no coração, são sempre sombrias, geralmente não têm uma religião, geralmente não lê um livro edificante, certo? Geralmente não são atentas às leis de Deus. Então, por isso, meus irmãos, que Jesus pôs a misericórdia em nossas vidas. Por quê? Porque a misericórdia é a chave da nossa libertação. Porque Jesus sabia o que nós iríamos passar neste mundo de expiação e prova, tanto com nossos cobradores do passado, como os do presente, certo? Então, é por isso que muitas das vezes nós nos perguntamos por que nascemos no meio de pessoas tão complicadas que não nos entendem. Então, pai que não entende filho, filho que não entende pai e por aí afora. Então, muitas das vezes também os vizinhos, são aqueles que nos cercam. Então, são essas pessoas que Deus põe em nossas vidas, meus irmãos, para quê? Para nós saudarmos as nossas dívidas para com elas, certo? Então, é essa falta de misericórdia, como nós estávamos falando, esta falta de misericórdia que é gerada pelo orgulho, que é a causadora, meus irmãos, das maiores adversidades e também desunião no nosso mundo, certo? Então, é por isso, isso acontece, por quê? Porque nós somos espíritos ainda de terceira ordem. Os espíritos de terceira ordem, o que está em nós, espíritos de terceira ordem? Predominância sobre a matéria, certo? Ignorância, egoísmo e todas as paixões que nos são consequentes. Isso está tudo dentro de nós, que nós temos que nos melhorar. Então, nós vemos aí a dificuldade que nós temos de perdoar o próximo, né? Porque ainda somos espíritos ainda no começo da caminhada, certo, meus irmãos? E o que nós temos que fazer para nos melhorar? Nós temos que trabalhar esta virtude em nós, que é o esforço. O que nós estamos falando aqui desde o início? Tem pessoas que não aceitam perdoar o próximo. Então, como o perdão, a misericórdia é uma virtude, nós temos que trabalhar, nos esforçar. Quando acontecer alguma coisa em nossas famílias, que todos nós aqui temos adversários, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser o primeiro a dar o passo à frente. Porque nós dando o passo à frente, nós já estamos correndo para adquirir esta virtude, que é o perdão, que é a misericórdia, que é uma coisa muito difícil, não é, meus irmãos? Falando assim, verbalmente é fácil de perdoar, mas ali, né, no tete a tete, é muito difícil. Ninguém gosta de perdoar, mas nós temos que trabalhar essa virtude, porque esses irmãos que passaram na retaguarda, né, Jesus, que foi a pérola mais sagrada, e os nossos irmãos, Gandhi, até agora o nosso contemporâneo Francisco Cândido Xavier, ganhou um tapa no rosto. Por quê? Ele estava trabalhando, falaram que ele estava na casa dele, não estava, a mulher não achou ele, procurou em 3 lugares e não achou. Quando ela o achou, ela deu um tapa no rosto dele. E aí ele falou assim, ó, ela queria tomar um passe, que ela estava sentindo mal. Aí o que acontece? Ele falou que não ia pacificar. Aí quem aparece para ele? O Emmanuel falou, você vai pacificar ela. Você tem que pacificar ela, porque senão você vai criar um vínculo com essa irmã. Então ali, ele com todo esforço, ele foi, deu um passe nela e explicou o porquê, aonde que ele estava. Foi devido informações trocadas,
ela não achou e deu uma bofetada no rosto dele. Então o que acontece? Quando ela viu que ela estava errada, ela começou a chorar. E ele começou a chorar junto com ela. Então, meus irmãos, o que nós estávamos falando, nós temos que trabalhar esta misericórdia em nós, que é a compaixão, para podermos nos pacificar, certo? Por quê? Porque no nosso mundo, no mundo que nós vivemos, nós vamos sempre lidar com esse tipo de pessoas, umas mais atrasadas e outras mais adiantadas, certo? Então, é por isso o motivo que muitas das vezes nós vemos a filha do chefe de família que não quer mais conviver com a pessoa, pede a separação e ali o que acontece? É esfaqueada, ela é morta brutalmente porque não quis viver com aquela pessoa. Muitas das vezes também nós vemos, é o problema na família com pais e filhos, é o pai que mata o filho para poder ficar com o dinheiro dos pais. Nós vimos outro dia a filha botando a sua mãe no manicômio em Petrópolis. A senhora estava sã, mas tudo por causa de dinheiro. Então nós vemos que no mundo que nós vivemos, a falta de amor, a falta de perdão é muita. Né? Então nós temos que trabalhar essa misericórdia dentro de nós. E também os problemas muitas das vezes já começam até no cemitério. Eu tive um problema aí na minha família e vi um problema acontecer há pouco tempo. A partilha dentro do cemitério. A pessoa nem foi sepultada e está ali aquela briga por divisão, entendeu? Por causa do egoísmo, certo? Então nós vamos contar uma historinha aqui de uma senhora. Eu trabalhei 5 anos ali no asilo Mansão da Esperança. Inclusive teve os irmãos que daqui foram para lá. Eu fiquei de voluntário lá 5 anos. Então o que acontece? Eu levava os idosos de lá para o centro da cidade e lá esperava eles bater chapa na cabeça, porque vai chegando a idade e os médicos exigem, né? Então lá uma senhora olhou a Kombi, aí está escrito lá, ó, Associação Espírita Caimar Júlio. Então ela olhou a Kombi, ela veio na minha direção rindo. A impressão que deu é que ela me viu com uma bola de cristal, aquele turbante de adivinhão, sabe? Por quê? Porque na hora ela veio perguntar para mim sobre a herança. Olha só, meu irmão, você é espírita? Eu falei, eu sou espírita. Ah, eu também sou espírita, dizia ela. Eu queria perguntar ao senhor, por isso que eu estou falando, que ela achou que eu era algum adivinhão. O meu irmão mais velho, a minha mãe morreu, então ele tem que fazer a divisão, mas só que ele, nessa divisão, ele quer me dar a menor parte. O que o senhor acha? Eu falei, olha só, minha irmã, você não é espírita? Ela, eu sou. Eu falei, eu também sou espírita, eu também já passei por isso. Na divisão, eu peguei a parte pior também na minha família. Mas aí o senhor não fez nada? Eu falei, não, porque se a senhora é espírita, a senhora vai saber que a senhora só está devolvendo. Porque ninguém perde nada à toa, gente. Se a gente está numa família, chega um espertão e leva, é porque nós já roubamos ele outras vezes. Entendeu? Porque nada acontece por acaso. Aí quando eu falei isso com ela, ó, a senhora deixa isso para lá, faz, sabe? Aceita a menor parte? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se é meu, eu quero partes iguais. Eu falei assim, ó, então olha só. Se a senhora for lutar por partes iguais e não conseguir, não vai botar a culpa na doutrina. Se isso acontecer, eu não volto mais para a casa espírita, eu vou para a igreja. Eu falei, então a senhora vai procurar onde oferece a senhora vantagem, né? Ela saiu e me deixou falando sozinho. Então quer dizer, ela queria, ali naquele momento, que eu falasse, não, minha senhora, a senhora tem que fazer questão sim, de toda a sua parte. Mas isso aí, muitas das vezes, nós sabemos que nós nascemos no meio daqueles que nós prejudicamos, certo? Então, são essas divergências que se transformam em ódio, causando muitas antipatias uns aos outros, certo? E depois que entramos em conflito na família,
é muito difícil haver uma reconciliação, não é mesmo? Por quê? Porque ainda não trabalhamos em nós esse orgulho, né? Essa compaixão, esse entendimento que é o perdão, que o nosso estudo aqui pede, certo? Então, por esse motivo, nós temos que evitar as divergências, as brigas, né? Porque nós só poderemos, né, desfazer do mal com os nossos adversários enquanto estamos com ele a caminhos, certo? E a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos concede, é aquela porta aberta para a nossa remissão. Então, nós temos que superar as nossas adversidades. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é por esse motivo que muitas das vezes nós não podemos esquecer que caminhar com pessoas que ainda não nos entendem é a prisão que Jesus, né, falou com os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, quando ele disse, olha, ele diz aqui, reconciliai com o vosso inimigo, para que não seja metido em prisão. Ele não disse isso há mais de 2000 anos? É a situação que a pessoa vai passar com o seu adversário nas vidas futuras, embaixo do mesmo teto, pai, mãe e filho. E continua, né? A gente falando. Por isso que muitas das vezes a gente não fica nem mais surpreso, né? Quando a pessoa faz arma uma cilada pra gente na família, eu não fico nem mais surpreso. Eu já levo isso em conta, porque eu estou resgatando. Mas tem pessoas que ficam assim, poxa, como é que esse pedregulho veio parar do meu lado? Por que esse abacaxi, o abacaxi foi nós que plantamos? O pedregulho foi nós que trouxemos para o nosso lado. Porque nós não nos desfizemos das nossas adversidades enquanto estávamos com os nossos adversários a caminho. Então o que acontece? Vamos morar debaixo do mesmo teto, não é mesmo? E isso só vai ter uma cura quando entrarmos em harmonia. Porque muitas das vezes nós vemos, outro dia eu vi uma coisa que é chamada escândalo, um corpo, né? Um corpo para dois espíritos, né? Que são chamados hipófagos. Um corpo para dois espíritos. Sabe o que é isso, gente? É a teimosia em não querer se harmonizar, né? Aí, o que acontece? Um usa uma perna e um braço, o outro de lá também. Ó, eu só ando se o outro de lá andar. Deu para entender? Olha como é que a espiritualidade é sábia. Vocês não vão se harmonizar, não? Então tá, vocês vão ficar coladinhos ali. Aí as duas cabeças, né? Tá ali, junta, dois espíritos e um corpo só. Aí, se eles não se entenderem, ó, se eu não andar, aí o outro não anda. Isso aí, gente, na verdade, sabe o que é isso aí? Isso aí é um castigo. A pessoa não vai por bem, quando não vai pelo amor, vai por onde? Vai pela dor. Vieram junto como mãe, como filho, como não sei o que. Não adiantou, então vem junto no mesmo corpo, não é isso? Então por isso que nós temos que perdoar. E continuando nossos estudos, quando Jesus diz assim, digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houver de pagos o último centio, é que a justiça divina estabelece para que todas as faltas sejam reparadas. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo seja resgatada. Veja bem, então nós temos que fazer essa harmonia. Então, meus irmãos, só através desses estudos, aqui numa casa espírita ou numa igreja, né, depende do segmento religioso de cada um, mas trabalhando mesmo, botando em prática, se esforçando. Vai lá, faz a parte do seu irmão. Que nada, eu quero que ele suma da minha frente. Não, a gente tem que se esforçar, certo? Então, se esforçar para adquirir essas virtudes através desses ensinamentos que nós recebemos nesta casa, certo? Então, esses ensinamentos que nós recebemos aqui nesta casa, como em outros também, é que vai eliminando, né, trazendo reflexões para nossas vidas e vai eliminando essas antipatias que nós temos dentro de nós. O que vem a ser antipatia? É tudo aquilo que nós procuramos evitar.
É o vizinho que nós não queremos dar um bom dia. Alguém tem vizinho aí que vocês não gostam? Não, né? Eu acho que não, acho que só eu, né? Você faz tudo para se dar com o vizinho, mas o vizinho não se harmoniza com você, entendeu? Então, você vai fazer o quê? Quando ele sai, você fecha a porta até para não falar com ele, não é mesmo? Então essas coisas acontecem. É o chefe, muitas das vezes, quando nós estamos trabalhando, que eu já trabalhei, sou aposentado, mas eu também fazia fofoquinha do chefe para os outros, que o chefe era um pouco carrasco, mas agora eu vim entender porque ele era carrasco conosco. Sabe por quê? Porque a gente fazia aquela bagunça, um montão de homens juntos é bagunça, né? Aí ficava jogando saquinho de água no outro para estourar e molhar a roupa, jogava o outro dentro do latão de lixo. Então o chefe ficava estressado e a gente ficava falando que o chefe não prestava. Quem não prestava? Era o chefe ou era nós? Então a gente fazia essas fofoquinhas. Então geralmente é assim. Então nós nunca somos o culpado. Às vezes nós botamos, né, culpa no nosso no santo, no nosso anjo da guarda. O meu anjo da guarda não vai com Deus. O meu santo não vai com dele de jeito nenhum. Não queremos enxergar que a culpa disso tudo é nossa mesmo. Nós que causamos a antipatia nos outros, não é mesmo? É nós que causamos antipatia nos outros. E às vezes botamos até culpa no obsessor, né? É o obsessor que está me seguindo. Aí botamos a mãozinha para trás, é o obsessor. Mas não, é nós que não queremos nos corrigir. É por isso que nós temos que lutar contra o nosso orgulho, para poder dar espaço para a misericórdia, para que se faça a conciliação. Porque a conciliação, meus irmãos, é que nos garante o equilíbrio. Foi o que nós falamos no início. A conciliação, olha, veja bem, quando nós estamos com raiva de alguém, a gente consegue esquecer aquela pessoa? Não consegue. Quando nós estamos com um problema em nossos pensamentos de dívida, para pagar, cartão alto, tudo isso deixa desequilibrado. Ainda mais quando uma pessoa nos ofende, não tem esse que diga assim, isso aí passa. Não. A pessoa não sai dos nossos pensamentos. Então, o que acontece? Isso acontece porque nós falamos aqui, nós não trabalhamos ainda essa virtude dentro de nós, e nós entramos, geralmente é assim, nós entramos aqui na casa espírita, não é isso? Aí chega em casa, a maioria das vezes, nós nos distraímos e esquecemos de pôr em prática isso que nós aprendemos aqui dentro, certo? Aí, por exemplo, eu estou aqui, eu estou estudando com você, chego em casa, eu largo esses trabalhos, esse estudo para lá, né? E me disperso, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que se policiar. Por quê? Porque é através do policiamento que nós vamos adquirindo essas virtudes, certo? Então, nós vamos falar aqui também que uma coisa chamada raiva, o ódio, ela cria um laço, assim como o amor nos une pela harmonia, né? Pela reciprocidade. O ódio, meus irmãos, ele cria um laço de adversidade, que cria uma prisão chamada cativeiro, sabe? Cativeiro é quando assim a pessoa não tira o pensamento dela do outro, que fica naquela guerra de nervo, que eu vejo na internet, aquela guerra pelas redes sociais de nervo, fica a pessoa presa uma a outra. Isso chama-se cativeiro, certo? Então, assim como os laços de amor nos traz felicidade, os laços de ódio trazem sofrimento. E assim que o espírito, ele segue a pessoa de uma vida para outra. No item 6 aqui, do Evangelho, vocês vão ver na hora aí, meus irmãos. No item 6 do Evangelho, diz aqui, no nosso estudo: reconciliai-vos com o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, a fim de que ele
não vos entregue o juiz não vos entregue o ministro da justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então diz aqui, na prática do perdão, assim como na do bem geral, há mais do que o efeito moral, há também o efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas das vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso no seu corpo e assim menos livre, para mais fácil o atormentar, né? Então, o que acontece? O espírito fica ligado a um outro. Na guerra de 1944, onde foi os pracinhas brasileiros, na tomada do Monte Castelo, no ano de 1944, tem uma história que fala do livro Grilhões Partido, aonde havia o capitão Santa Maria e o soldado Matias, que era o seu ordenança. Ali, naquele momento, eles, em plena guerra, vê como é que o espírito segue o outro de uma vida para outra. Cria esse cativeiro que não tem como. Tomada de Monte Castelo, muito frio. Então, o soldado Matias, que era o primeiro intendente do capitão, que era o ordenança, já tinha ido para a frente de batalha. Então ele falou o seguinte: capitão, na noite passada eu sonhei que se eu fosse para a frente de batalha eu ia morrer. Ele já tinha ido. Aí o capitão Santa Maria virou para o soldado Matias, que tinha um apelido de baiano, e falou assim: e nós não estamos aqui todos para morrer? E aí ele falou: você vai. Aí, antes de ir para a frente de batalha, o soldado Matias falou assim: olha, eu sou arrimo de família, eu tenho uma mãe e uma irmã. Se eu morrer, o senhor vai cuidar da minha mãe? Vai dar amparo à minha irmã? Vou dar o nome dela. Veja bem, meus irmãos, o que o ódio faz. Aí o Matias foi, ele pegou o nome e botou no bolso. O Matias foi, pisou em cima de uma granada, morreu. Ali o capitão pegou, 1944, o que ele faz? Jogou aquele, quando no ano de mais ou menos 67, 68, na festa de 15 anos, já que não era mais capitão, era coronel, quem aparece, né? A filha do capitão, a filha do coronel, que era o capitão, ia tocar, ia fazer, dispensar o sarau, dispensar tudo, para que ela recitasse no piano lá. Mas ela tinha mediunidade muito aflorada. Quem que aparece na festa, depois de mais de uns 15 anos? O soldado Matias. Aí, quando ele viu, percebeu que ela tinha mediunidade, ele foi lá, levantou ela do piano, foi em direção ao coronel, que era capitão, e deu-lhe uma tapa no rosto. E aí, o capitão, que era o coronel, deu-lhe outro tapa no rosto, ela ameaçou dar outra, ele deu outro tapa, ela desmaiou. Depois, ele não saiu mais de perto dela. Então, veja aí o que o ódio faz. Então, depois de muitas intervenções, né, que ele estava assim, o soldado Matias, ele está mais velho, mas é ele. Se o troço aconteceu em 1944, depois ele ficou no plano espiritual, não sabemos o porquê, só veio acontecer em 1967, numa festa de 15 anos. Então aí, com a ajuda de Bezerra de Menezes, se manifestou. Olha, pergunta a ele, quem sou eu, que ele vai saber quem é. O baiano. Aí o coronel, que era capitão, era coronel na atualidade, mas eu não fiz nada a ele.
Aí depois, Bezerra de Menezes, numa outra, né, eles foram levados para uma casa espírita, com muita relutância desse coronel, né, que ele não acreditava nessas coisas, mas um outro colega dele, coronel, falou assim: ó, você tem que acreditar. A esposa dele, se o teu colega acredita, se o colega de arma que tem o mesmo patente sua acredita, aí que quando chegou lá, ele falou: olha, você ficou de cuidar da minha mãe e da minha irmã. Enquanto você não cuidar da minha mãe e da minha irmã, a minha irmã está se prostituindo na Bahia e a minha mãe está passando fome. Que antes de chegar na festa, ele chegou lá em espírito, viu a mãe dele: ah, se meu filho estivesse aqui. Aí então aquilo ali agoniou ele. Ele foi procurar a irmã estava se prostituindo. Ele foi lá buscar o capitão. Deu para entender? Então, por isso que nós temos que nos livrar dessas antipatias enquanto nós estamos com os nossos irmãos a caminho. E sabe qual foi o final? O final, ele pediu perdão ao soldado Matias. Ele falou que se pudesse depois refazer isso da melhor maneira, ele pediu perdão porque foi o único meio de acordar esse oficial, né, do exército, né, para fazer o bem. Porque se ele não se manifesta na festa de 15 anos e não acontece essas coisas, como é que o coronel ia acordar para a vida? Então, quem não aprende pelo amor, tem que aprender pela dor. E depois ali ele se despede e vai embora, e a filha dele começa o tratamento, e depois seguinte, no livro diz que ela ia ficar boa através do espaço magnético. Então nós vemos aí que tudo começa com as antipatias, né? Se o coronel, que era capitão, ele tivesse guardado aquele papel e honrado os compromissos dele, né, isso não teria acontecido com ele. Então, para que isso não aconteça com a gente, nós temos que praticar a benevolência para com o próximo, né? Perdoar sempre e sermos indulgentes, porque a indulgência também, meus irmãos, atrai espírito para perto de nós. Você quer ver? Se vocês querem ver, muitas das vezes a pessoa fica falando mal de políticos, falando mal de... Olha, os espíritos que são simpáticos àquele político, nós não temos as nossas afinidades? Temos, né? Tem pessoas que gostam de nós, não tem? Não tem pessoa que compra a nossa briga? Assim também tem espírito que compra a briga desses políticos, entendeu? Não só político, mas com qualquer adversário. Ele já está falando do meu... Aí começa a perturbar a gente e a gente arruma um adversário de graça, certo? Por quê? Você às vezes não se simpatiza com uma pessoa que é ruim, essa pessoa não presta, mas ele tem as amizades deles espirituais que você não enxerga. E aí essas amizades deles começam a te perturbar, você não sabe por quê. Então, isso aí é o quê? É falta de indulgência. É a qualidade da língua que nós temos que praticar, né? Então, por esse motivo, o perdão é o melhor sacrifício que nós temos que fazer para Deus, né? Para que nós sejamos perdoados, né? Então, por falar em sacrifício, nós já estamos perto do final. Até que hora? Até que hora? Até que hora? Então dá tempo. Por falar em sacrifício, aqui nesta passagem também, no item 7, fala do sacrifício mais agradável a Deus, que diz assim: quando fordes depor, né, a vossa oferenda no altar, vos lembrar de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai-vos a vossa oferenda junto ao altar, e antes reconciliai-vos com o vosso irmão, e depois então voltai a oferecê-la. Então, meus irmãos, aqui quer dizer é o seguinte, que nós sabemos que hoje em dia não é preciso mais fazer esse sacrifício, subir degraus de igreja de 365 degraus de joelho, carregar a cruz nas costas, né? Andar com tijolo na cabeça, que nós vemos aí, termos simpatia de patuais, nada disso tem efeito nenhum. O sacrifício mais agradável a Deus é nós vivermos em harmonia com o próximo, né? Porque Jesus não falou que todas as leis e os profetas estariam reunidos nesses 2 mandamentos: amai a Deus e o teu próximo. Então, se nós amarmos o nosso próximo,
será o sacrifício mais agradável a Deus do que nós fazermos uma oferenda. Porque antigamente as pessoas ofereciam frutas, depois começaram a oferecer animais, inclusive ainda oferecem animais, depois até vida humana. Isso não tem valor nenhum para Deus. O valor maior para Deus é o nosso sacrifício em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo, né? E sem esquecer também, meus irmãos, que as antipatias, né, as brigas entre famílias causam mágoa. E a mágoa é uma coisa que ela pode nos fazer mal. A mágoa. No livro Missionário da Luz, conta que a esposa brigou com o marido e foi para a casa espírita. Como ela era de um centro espírita, estava lá preparando a reunião, o Anacleto vira palestrante e diz o seguinte: você está vendo a nossa irmã, o André Luiz? Estou vendo. Ele aumenta o seu grau de visão, que você vai perceber que nas vias coronárias dela tem uma mancha negra. Aí, que é chamada matéria mental fulminante. Aquela mancha negra que estava ali nas vias coronárias, devido à mágoa que ela estava sentindo do marido, futuramente ele ia causar um câncer. Foi o que ele falou para André Luiz. Então ali, os amigos espirituais foram dando passe nela, e ali depois, aquela mancha escura veio andando, veio até sair pelos poros. Então é assim, a mágoa causa câncer. A maioria das vezes, câncer de mama, certo? Câncer no fígado, essas discussões verbais, tudo isso aí prejudica. Por isso que nós não devemos entrar em divergência com os nossos irmãos, né? Então nós vemos aí que o maior sacrifício para Deus, né, é nós vivermos em conciliação com os nossos irmãos. E nós temos agora aqui, né, que foi recomendação do livro dos expositores, que recomendou o livro Pão Nosso, que tem o nome de A Conciliação Não Aceita pelo Adversário. Eu não sei se vocês aí tem algum adversário que nunca perdoou vocês. Então aqui Emmanuel, ele nos conta para nós não esquentarmos a cabeça. Veja bem o que Emmanuel fala aqui. Muitas almas enobrecidas sofrem ao receberem a exortação desta mensagem, intimamente por esbarrarem com a dureza do coração do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Senhor, no entanto, é fundamentalmente consoladora à consciência individual. Assevera a palavra do Senhor Jesus: concilia-te, o que equivale dizer, faça a sua parte. Então, muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos reconciliar com um adversário. Por exemplo, se a pessoa separou de uma esposa, ela já casou com outro, não tem como haver reconciliação. Mas então ali, nós temos que mostrar que são outras pessoas, que mudamos. Se tivermos filhos, vamos auxiliar os filhos, não é abandonar o filho, né? Se tivermos condições de ter uma amizade, mesmo que distante, para harmonizar as coisas, vamos mostrar que somos outras pessoas. É isso que Emmanuel está dizendo aqui, mostrar que mudamos, porque a vida é assim, meus irmãos. Nós estamos aqui, nós que estamos a caminho, nós estamos em processo de evolução, e cada esforço que nós fizermos é nós que vamos ganhar. Que às vezes a gente não pode fazer um novo recomeço, né? Porque às vezes a gente comete erro que hoje em dia a gente não comete mais, porque nós estamos aqui diante de uma doutrina, de um cristianismo puro. Então a gente pensa duas vezes. Mas muitos de nós aqui, eu mesmo já cometi erro, né? Que hoje em dia eu não posso refazer mais, mas eu estou conseguindo mostrar que eu sou uma outra pessoa, porque através das atitudes, né, da conciliação, né, do ato de viver, da sua conduta de viver, entendeu? É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Então, continua Emmanuel dizendo: se o seu adversário não mudou,
continua com a animosidade, quer dizer, sem perdoar, continue perseverando no bem, até por pensamento envolvendo em prece, para que não seja metido em prisão. E aí, quando o seu inimigo, né, for te entregar para o juiz, não terá todas as peças para incriminá-lo. Então, Emmanuel está dizendo aqui, né, que quando nós temos um adversário que ele não nos entende, que ele não quer fazer a paz, vamos orar por eles, vamos procurar viver bem. E quando chegar do outro lado, né, no plano espiritual, a gente não vai ter aquela obrigação de viver com ele numa vida futura debaixo do mesmo teto, porque se nós estamos fazendo a nossa parte, não tem que haver animosidade. A animosidade só existe quando há das duas partes. Não tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não briga? Se um não quer, para que viver os dois juntos, se o outro já não quer? Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Então, meus irmãos, nós temos que lutar contra essa adversidade, principalmente na família. Por exemplo, a maioria aqui já ouviu falar da reencarnação de Segismundo, já? Com quem que Segismundo ia viver? Com Adelino. Só que Segismundo foi quem matou Adelino. Ia viver ali, ele já deve estar velhinho. Esse livro, Missionário da Luz, já está até desencarnado. É de 1945, se eu não me engano. Então, foi escrito por André Luiz. Então, eles iam nascer juntos, já deve estar desencarnado, já deve ter passado os seus 80 anos. Mas aquele negócio, ia viver ali naquela família, pai e filho, inimigo de outras vidas, né? Que praticaram, o Adelino foi assassinado por Segismundo no duelo. A maioria, né, de nós aqui sabemos. Então, por isso que nós vemos muitas das vezes nas famílias, né, filho matando pai, pai matando filho, roubo, traições, tudo dentro de família. Entendeu? Então, nós temos que trazer isso para a vida atual, porque às vezes nós pensamos assim: isso só acontece com o vizinho. Eu já vi acontecer lá, do lado de casa lá, o sobrinho batia o tio batia na sobrinha direto. Teve um dia que ela falou assim: você não vai me bater mais. Ele foi correr atrás dela, pegou uma faca dessa de cortar pão mas foi uma batida fatal, foi no coração do rapaz. Ele caiu ali e não levantou mais. Tudo isso aí em família, entendeu? Então, por isso que nós temos que nos esforçar, certo? Para que a conciliação se faça, certo? Então, disse Jesus, né? No mundo tereis aflições, capítulo 5 do Evangelho. Às vezes são os nossos familiares, e muitas das vezes são nós mesmos que somos problemáticos. Somos tão problemáticos que nem o obsessor consegue ficar perto da gente quando a gente está nervoso, não é? Então a gente tem que assumir isso também, né? Por isso que o perdão é o melhor remédio em nossas vidas. Perdoando os nossos adversários, nós estamos pedindo perdão para nós mesmos. Por quê? Porque nós não sabemos o que nós fizemos com essa pessoa no passado. Geralmente eles estão bem vinculados a nós, né? E perdoar também não é privilégio, não. Porque todos nós somos passivos de erro, né? Então, se nós somos passivos de erro, então privilégio, perdoar não é privilégio. E também, vamos ver, meus irmãos, se a gente consegue praticar essa misericórdia que Jesus pede de nós. Porque tudo começa com antipatia, né? Que depois causa raiva. Depois da raiva vem o quê? Vem a mágoa. Depois da mágoa pode se transformar-se em quê? Numa vingança. Já viu aquele ditado que diz: deixa ele, a batata dele está assando. Vocês já ouviram esse ditado? Eu pego ele na curva, ninguém morre me devendo. Cuidado. Quando tivermos pensando assim, tire isso da cabeça, né? Quando estivermos pensando nisso, nós temos que pensar, ao invés de reagir, nós temos que agir com o quê? Com a virtude, com o entendimento, né? Pegar, como o Chico falou, né? Aquela coisa da botar água na boca e esperar até que aquela coisa se passe, esfrie, para que a gente possa depois conversar, né? Uma conversa conciliadora, né? Então, vamos lembrar também
que a mágoa é uma coisa cinematográfica. Pode se passar 10, 20, 30 anos. Se alguém te fez alguma coisa, você nunca esquece, né? Você sempre lembra daquele momento. Você nunca esquece. Eu estava em Cabo Frio, eu tinha vendido um carro com um rapaz, na época ele até desencarnou. Então, o que acontece? Ele não me pagou o carro todo. Eu fui na confiança conhecido, entreguei o compra e venda, ele foi vender o carro, não me pagou mais. Aí o troço passou, nunca mais vi ele, eu ouvi, perdão. Quando chega em Cabo Frio, quem eu vejo lá no barzinho, toda vontade. O cara que eu vendi o carro para ele, tranquilo, em cima da mesa de sinuca, né? Eu falei, sem vergonha, não me pagou o carro, está aqui se divertindo, comprou uma casa de praia, quer dizer, bateu, né? Bateu no coração, na cabeça, quer dizer, a gente nunca esquece, certo? Então é por isso que nós temos que perdoar, por quê? Porque às vezes a gente está se matando ali, o cara estava aí para mim alguma coisa? Não estava, nem lembrava de mim mais, e eu estava ali se roendo, que eu ia pegar o ônibus de retorno de volta, ele estava ali se divertindo no botequim, e eu estava lá me matando, né, conforme eu já vi casamentos, né, já está em cima da hora, casamentos que durou 7 anos, o cara foi, arrumou outra família, e a pessoa ali, a que foi largada, se corroendo, e o cara já tinha outra família, numa alegria tremenda, está até hoje, e a pessoa agora, há pouco tempo, que tem que desfazer daquela mágoa, entendeu? Então é isso que nós temos que fazer, nos libertar desse cativeiro, né? Dessas antipatias, desses ódios, né? Trabalhando no bem. Então é muito importante dizer, meus irmãos, que perdoar não é esquecer, não. Perdoar é quando essas lembranças daqueles que nos prejudicaram não faz mais importância para nós, né? Isso é perdoar de verdade. Poxa, aquele fulano te prejudicou, deixa ele para lá. Quando nós estivermos agindo assim, nós estaremos praticando o perdão verdadeiro. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de todos.